Olá, segunda série, bom dia, tudo bem? A professora está aqui na página 42, tá? Com a imagem aí que nós vimos na última aula, né? Na nossa aula ao vivo, que mostra para nós o modelo, né? Uma ilustração aí do que é a eletrólise ígnea, tá? Lembrando que nós vimos na semana anterior que existem dois tipos de eletrólise: a eletrólise ígnea, que é esta, onde não ocorre na presença de água, né? E a eletrólise aquosa, que o próprio nome já diz, ao contrário da ígnea, ela é feita em meio aquoso, com água, tá? Nós vimos aqui na parte anterior, só voltar aqui, que o processo eletroquímico da eletrólise, ele é o contrário do processo de pilha, né? Então, não somente pelo fato de ser um processo não espontâneo, porque a pilha é espontâneo e a eletrólise não é espontânea, né? O processo não é espontâneo, a oxirredução que ocorre. E nós vimos também que a diferença entre as denominações de cátodo e ânodo, elas são iguais, né? Porém, os sinais, os polos de cada um deles são trocados, né? Então, para a pilha, nós temos o cátodo como eletrodo positivo, na eletrólise, nós temos o cátodo como eletrodo negativo. Assim como na pilha o ânodo é negativo, na eletrólise o ânodo é positivo, tá? Então, nós vimos isso aí na aula anterior, né? Aqui embaixo, aqui na parte superior, então, da página 42 também tinha isso, né? Porém, também explicando aqui que apesar de ser trocado esse sinal, né, do cátodo e do ânodo, o cátodo continua sendo o eletrodo onde ocorre a redução e o ânodo continua sendo o eletrodo onde ocorre a oxidação, tá? Então, parecido também aí com o conteúdo que nós já vimos anteriormente, tá? Aí, no finalzinho, né, voltando à imagem ali, tá dando para nós o exemplo de eletrólise, que é do cloreto de sódio, onde é produzido aí, né, neste processo aqui, neste processo é produzido aí o sódio metálico e o gás cloro. Então, dois produtos que são necessários aí na indústria e que são obtidos a partir desse processo de eletrólise ígnea, tá? Prestem atenção nas reações que estão mostrando aqui, né? Os exercícios de eletrólise, eles são todos nesse formato, onde você tem que mostrar qual é a reação do cátodo, qual é a reação do ânodo, né? Cortar ali o que se repete, os elétrons e os íons presentes na solução e montar a equação global. Aquela onde você tem o produto inicial, né, o NaCl, aqui no caso, por exemplo, e os dois produtos formados no final, o sódio sólido e o cloro gasoso, né? Então, isso tá ali na página 42, já na 43, na verdade. Antes de falar também sobre a questão de calcular os potenciais de redução na eletrólise ígnea, né? Então, você tem, assim como lá na pilha, você tem que observar um valor que já vem de tabela, o valor tabelado aí de potencial de redução de cada um dos eletrodos envolvidos, né? Nesse caso do cloro e do sódio, tá? Vai pegar o potencial de redução de cada um deles, então aqui do cátodo, que é o sódio, né, menos 2,71, do ânodo mais 1,36, tá? Neste caso aqui, fazemos então a diferença, né, entre um e o outro, e temos o potencial de redução, cátodo menos ânodo, e teremos ali o potencial de redução menos 4,07 volts, tá? Na sequência, aqui, então, mostrando como ela ocorre, né? Mais um exemplo ali que nós vimos também, o exemplo da formação
de oxigênio gasoso e do metal alumínio, né? Esse é um outro exemplo que aparece ali, que também pode ser obtido aí o alumínio e o oxigênio por eletrólise ígnea, tá? Sempre observando as equações que fazem as etapas, né? A primeira etapa é a dissociação, é a separação dos íons, né? Os íons positivos do cátodo e os íons negativos, tá? A semi-reação do cátodo, montada aqui, a semi-reação do ânodo, né? O que ocorre com cada um deles, o cátodo recebe os elétrons, o ânodo perde os elétrons, aparecem depois aqui da equação, e a equação global, aquela que mostra os produtos formados. O primeiro produto, né, que era o óxido de alumínio, a reação e a formação do alumínio sólido e do oxigênio gasoso. Nas condições ambientes, 25 graus Celsius e 1 atm, né, para lembrar aí o que são condições ambientes. Algumas substâncias geralmente formadas pela eletrólise apresentam os seguintes estados físicos. Metais, exceto o mercúrio, serão sempre sólidos, né? O mercúrio é o único metal em estado líquido, né, a temperatura ambiente. E não metais, temos como sólido o iodo, como líquido o bromo, e como gases o cloro, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, tá? Então, isso é só para lembrar com vocês aí a diferença entre condições ou temperatura ambiente e condições normais de temperatura e pressão, tá? Lembrem que condições ambientes é sempre 25 graus Celsius e 1 atm. Condições normais de temperatura e pressão considera a temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, tá? Cuidar para não confundir, principalmente em questões de vestibular e Enem, costuma ser cobrado nesses termos aí os exercícios, tá? Não fornece para você, né, um valor, digamos assim, de temperatura, mas ele te dá a condição, ou condição ambiente, 25 graus Celsius, você vai ter que saber, ou condições normais de temperatura e pressão, que aí vai ser 0 graus Celsius e 1 atm para pressão, tá? Então, na sequência aqui, tem a questão de mundo de trabalho, né? Vocês já estão aí na segunda série, aproximando-se já da conclusão do ensino médio, né? Partindo aí para buscar uma profissão futuramente, uma universidade. Então, traz alguns conhecimentos. Um deles é sobre essas profissões ligadas aí à química. Então, aqui nós temos a profissão de engenharia de materiais, tá? Que é um ramo da engenharia, né? É bastante importante aí em questão de pesquisa e desenvolvimento, né? O profissional atua na área de pesquisa e desenvolvimento, tá? Desenvolvimento de materiais, dentre eles resinas, plásticos, cerâmicas, ligas metálicas, né? Para novos usos industriais e os materiais já existentes também. Então, na aplicação tecnológica e no controle do processo de fabricação. É uma profissão bastante interessante e bastante, digamos assim, bastante visada aí para o futuro, né? O crescimento industrial da nossa era tende a precisar cada vez mais de profissionais formados nessa área, tá? E aí, na sequência, tem um textinho que eu quero que vocês deem uma olhada na página 44, né? Finaliza aí na 45. Vocês leiam esse texto, tá? Que vocês vão responder como tarefa estas questões que estão aí na sequência, na página 45, tá? Então, na página 45 tem 3 questõezinhas sobre esse texto, questão A, B e C, né? E vocês vão me enviar elas como tarefa até quarta-feira, tá? Até quarta-feira, então, enviando para a professora, pode ser só as respostas no caderno, né? A questão A, B e C,
baseadas no texto anterior, no texto que está falando aí sobre a questão de eletrólise e obtenção do alumínio, tá? Então, fica ali aberto para vocês, já vai ficar indicado ali a tarefinha para vocês mandarem até quarta, tá? Amanhã nós temos uma aula ao vivo e aí nós começaremos a falar sobre eletrólise aquosa, que está aqui na sequência, tá? Contrária à ígnea, ela vai ter mais uma equação presente, que é a equação de ionização da água, tá? Então, por hoje é isso, né? Um abraço para vocês e até amanhã.